para explicar o curso da doença da COVID. Já vou deixar bem claro, SARS-CoV-2, para quem não conhece o nome, é o nome do vírus, do coronavírus atual. SARS-CoV-2 é o vírus, é o coronavírus próximo da SARS e o segundo que a gente conheceu, por isso o 2. E Covid-19, que é o que eu vou repetir mais por aqui, é o nome da doença, é doença infecciosa causada pelo coronavírus, por isso Covid. Então Covid é a doença e SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Eu vou falar da Covid aqui e como é que é a progressão num paciente. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma linha do tempo do que acontece, na média, com quem pega o coronavírus. Eu sei que isso não estava claro antes, já vou deixar esse momento bem claro aqui, porque a gente vai usar isso daqui para frente em muita coisa que a gente conversar em vídeo aqui. Para quem quiser as referências de tudo que eu estou falando, vão para o Saiba Mais assim que a live acabar. Vai estar tudo marcadinho aqui embaixo para vocês verem bonitinho, tá? Então, se alguém pegar o coronavírus, se alguém pegar a Covid, é isso aqui que vai acontecer. Vocês vão me desculpar. Mas hoje está ventando demais aqui. Então é isso aqui que vai acontecer com alguém que pegar coronavírus. A bolinha verde é a pessoa, conforme os dias vão andando. E aqui embaixo eu estou marcando o tempo que se passa. Normalmente, quem pega a Covid leva de 2 a 10 ou 14 dias para manifestar sintomas. A gente tem casos em que a pessoa pode manifestar sintomas lá pelo 27º dia, mas é muito raro isso. E a grande maioria dos casos acontece dentro dessa timeline que eu estou passando aqui embaixo. Então, entre o 4º e o 6º dia, a pessoa começa a ter sintomas, geralmente febre, 88% de quem pega tem febre, e 67% mais ou menos de quem pega, ou um pouco menos, tem dor de cabeça e tosse seca. E depois tem outros sintomas mais incomuns que eu vou falar num outro vídeo para vocês sobre o que acontece. Então lá entre o 4º e o 6º dia a pessoa vai apresentar sintomas e a transmissão pelo coronavírus acontece geralmente, pela estimativa que fizeram, e foi o número que foi usado no estudo epidemiológico que eu comentei com vocês no vídeo anterior, a pessoa geralmente transmite entre o 4º e o 6º dia o coronavírus. Por quê? Você vai manifestar sintomas quando você já tem bastante vírus no corpo, então é normal que não se transmita o coronavírus logo no começo, porque ele tem que ocupar todo o sistema respiratório para sair na saliva, no muco e por aí vai. Então vai ser lá pelo 4º dia que isso vai acontecer, e a tendência é que depois do 7º dia em diante a pessoa já percebe que ela tem coronavírus e se afasta, evita outras, acaba tendo diagnóstico e com isso ela não transmite o vírus. Não é que depois do 6º dia ela não é capaz de transmitir, mas é porque geralmente pelo 6º dia ela já percebeu que tem e evita a transmissão para outras pessoas. Aí, geralmente, lá pelo 7º dia, depois dos sintomas, então imaginando que pelo 5º dia a pessoa manifestou sintomas, lá pelo dia 12, 7 dias depois de manifestar os sintomas, é quando começa a complicação que leva a pessoa a buscar um hospital. Então, se a gente estiver olhando só para o número de casos de pessoas que estão sendo hospitalizadas por causa do coronavírus, vai ser a parcela de pessoas que manifesta sintomas, dentro disso uma parcela menor ainda das pessoas que têm sintomas sérios o suficiente para precisar ir no hospital, e vai ser por volta desse 12º dia, entre o 9º e o 12º dia, que a pessoa vai acabar sendo internada no hospital por conta disso. Tá? Por isso mesmo que a recomendação do Ministério da Saúde daqui para frente é, se você tiver sintomas de coronavírus, só os sintomas, fique em casa. Você evita passar para outras pessoas, não adianta buscar um posto de saúde, porque ainda não tem tratamento para o coronavírus, e você vai estar correndo o risco de se contaminar se você não tiver ele, ou de contaminar outras pessoas se você tiver. O ideal é que a pessoa só busque o hospital, só busque o atendimento, se ela realmente tiver sintomas sérios. É o que eu estou considerando aqui que vai acontecer no 12º dia. Para quem tem os sintomas mais sérios, e agora eu vou tratar de um caso muito particular, do 1% de pessoas, a estimativa é de 0,8% a 3,4%, eu vou considerar 1% aqui das pessoas que têm sintomas graves o suficiente que acabam morrendo, ok? Então, usando um número conservador, usando um número generoso, de cada 100 pessoas que pegam o coronavírus, uma delas morre. Tá? Então, a pessoa vai ser internada lá pelo 13º dia. Isso pode variar bastante, pessoas mais novas podem ser internadas mais tarde, pessoas idosas e com pré-condições podem ser internadas mais cedo, mas lá pelo 13º dia, a pessoa acaba sendo entubada
porque ela está com falta de ar, com a síndrome respiratória aguda, de onde vem o nome SARS e de onde vem os sintomas pelo qual a Covid se tornou conhecida. E nesse 1% dos casos, se foi alguém com pré-condições, se foi alguém que já tinha mais de 70 anos, se é alguém que não estava com a diabetes controlada, se é alguém que não estava com a pressão alta controlada, por volta de 14 dias depois dos sintomas, a pessoa chega a morrer. De novo, 1% de quem pega é uma parcela pequena em relação ao total de quem pega. Essa parcela só se torna grande se o total de quem pega o coronavírus for grande. Essa morte vai acontecer em 14 dias na média. Entre idosos ou pessoas com mais complicações, ela pode acontecer antes, tanto que o primeiro caso de morte no Brasil, que a gente reconhece, foi um senhor que já tinha hipertensão e diabetes, então pode acontecer em 12 dias. E se forem pessoas mais novas ou com boas condições de saúde, isso pode vir a acontecer depois de 30 até 40 dias mais para frente. E uma das coisas que é uma complicação muito grande da Covid é porque justamente essa pessoa vai ficar muito tempo internada no hospital, precisando de intubação, precisando da UTI, porque esse 19º dia não precisa acontecer aí. Essa pessoa pode passar 30 dias no hospital e depois se recuperar e sair, mas por esses 30 dias que ela estava internada, ela estava ocupando um leito. Isso aqui só para a gente entender que é essa linha do tempo que vai ditar os números e o que a gente vê daqui para frente. Tá? Eu precisava explicar para vocês esse ponto. Então, o que acontece uma vez que a gente tem esses números e que as coisas vão se passando? Se você olhar para a transmissão, se você olhar para os pacientes, você vai ter isso aqui acontecendo. Vou deixar bonitinho aqui para vocês. Vamos olhar agora para aquela linha do tempo daquele paciente que foi internado e que teve complicações respiratórias e que acabou morrendo no 19º dia. Vamos olhar para o que acontece com as pessoas que estão ao redor dele e que vão ser contaminadas com o coronavírus. Como eu disse para vocês, em média, entre o 4º e o 6º dia é quando acontece o contágio. E a estimativa mais confiável que a gente tem, que veio agora mais para frente da epidemia, é de que, em média, alguém com coronavírus, com Covid, passa esse vírus para 2 a 3 pessoas. É em cima disso que eu estou trabalhando e simulando aqui. Então, no dia 1, a pessoa pegou o coronavírus e no dia 1 a gente tem um caso. 2, 3. No 4º dia, eu estou supondo aqui que essa pessoa passou o vírus para uma pessoa. Então, ela estava sem sintomas ainda, não sabia que tinha nada, foi para uma festa, foi para um evento, não foi dispensado do trabalho, foi para a escola, foi para a faculdade, foi para alguma aglomeração com pessoas e teve contato com alguém e passou para uma pessoa. Daí a linha do tempo que a gente tem aqui em cima, que é essa linha do tempo do 2º caso de contágio. 2 dias depois, essa pessoa estava com febre, foi numa farmácia perguntar se ela tinha algum tratamento para febre, não se cuidou. Quem estava ao redor não se cuidou, ela ficou próxima de alguém na fila e passou esse vírus para uma outra pessoa. Então a gente tem o 2º caso aí acontecendo no 6º dia. Então, de um caso que a gente tinha com 4 dias, a gente já está em 3 casos no 6º dia dessa linha do tempo. Conforme o tempo vai passando, a primeira pessoa que foi infectada também já passou 4 ou 5 dias e já tem condições de passar o vírus para mais alguém aqui. Mas, seguindo a linha do nosso paciente, quando ele for internado, lá pelo 12º dia, o que acontece? Se a gente contar esse caso único de coronavírus, como o Ministério da Saúde tem feito agora, a gente só está contando os casos das pessoas que são internadas com sintomas mais sérios. Até aqui, até o 12º dia, a gente já perdeu pelo menos 5, 6, até 10 casos de pessoas que já pegaram coronavírus antes dessa pessoa manifestar sintomas e ir parar no hospital. Então, países que não estão testando, porque não tem teste suficiente e que estão olhando para o número de casos de quem é internado no hospital, são os países que estão acompanhando essa janela. É uma pessoa, em média, em cada 10 ou 2 que vai manifestar sintomas e que vai ser hospitalizada e que a gente vai reconhecer que tem coronavírus. As outras a gente não reconheceu até aí e a transmissão está acontecendo. Se a gente estiver olhando só para o número de mortos, só para alguém que morreu, que seguiu esse curso até o fim, quando chegar no 19º dia, todo mundo que foi infectado ao redor dessa pessoa
já transmitiu o vírus também. Então, imagine o caso de um país que não registrou nenhum caso de coronavírus, de repente tem alguém que morreu de pneumonia e eles diagnosticam que foi alguém que morreu de coronavírus. Só com essa morte, você já pode assumir quase 1000 casos de coronavírus naquele país, porque como vocês viram, essa morte vai acontecer lá pelo 19º dia, e só nessa cadeia de transmissão aqui a gente já chegou quase a 20 mortes. Desculpa, só nessa cadeia de transmissão a gente já chegou quase a 20 casos, que se a gente só estiver olhando para a pessoa que teve complicações ao ponto de morrer, foi só um desses 20. E a gente tem que levar em conta que só 1% das pessoas, um pouco mais ou um pouco menos, chega a falecer. Então isso quer dizer que tem várias outras cadeias de transmissão que não foram contadas. Então quando a gente olha entre os países, a gente consegue usar os dois fatores para reconstruir onde e como eles estão em uma epidemia. Por exemplo, para dar um exemplo bem claro para vocês, olhando para os casos de hoje, dia 22 de março, os Estados Unidos têm 14.500 novos casos de coronavírus. Eles diagnosticaram 14.500 pessoas com coronavírus, entre quem foi testado e não tinha sintomas, quem foi testado e tinha sintomas, quem deu entrada no hospital e quem chegou ao ponto de falecer ou ter complicações mais sérias. Se os Estados Unidos têm 14.500 novos casos, isso quer dizer que daqui a 19 ou 20 dias, lá na frente, quando a gente chegar lá pelo dia 11 de abril, se todos os casos que eles tivessem registrado agora fossem de novos contágios, novas pessoas pegando, quer dizer que lá no dia 11 de abril, com base nesses novos casos de hoje, eles devem ter por volta de 145, 150 mortes, que é 1% das pessoas que pegaram o vírus hoje e que estariam diagnosticadas aí. Então, quando a gente olha para um país que tem muito caso de diagnóstico, muito número de casos de coronavírus, mas poucas mortes, pode ser porque ele está no começo de uma epidemia, está testando as pessoas e reconhecendo elas, e o que a gente pode esperar com base nesse número de casos é que dali a 20 dias, mais ou menos, proporcionalmente 1% dessas pessoas acabem morrendo. E você pode fazer a mesma coisa ao contrário. No caso dos Estados Unidos, é de se esperar que eles registrem bem mais mortes no dia 11 de abril, porque eles reconhecem que eles não estão testando o número de pessoas o suficiente. Então, pelo menos 145 mortes é o que os Estados Unidos vai ter daqui a 20 dias, no dia 11 de abril. 20 ou 19 dias. Agora, se a gente olhar para um outro país, hoje, 22 de março, a Indonésia registrou 10 mortes por Covid. Eles registraram hoje. Só que eles só têm 500 casos documentados, reconhecidos de coronavírus. O que isso quer dizer? Como que a Indonésia pode ter 500 pessoas com coronavírus e já ter 10 mortes? Não é porque o vírus é mais letal. A gente não está vendo nenhuma mutação dele que cause qualquer epidemia diferente em qualquer lugar. Não temos por que esperar que ele seja mais letal até agora. Nem é de se esperar que a Indonésia não tenha infraestrutura para receber e tratar ninguém. Então é razoável de se esperar que se eles têm 10 mortes agora, isso quer dizer que no começo de março eles já tinham pelo menos 1000 casos. Pelo menos 1000 casos. E esses casos podem ter dobrado várias vezes de lá até aqui. Então eles já podem estar, por exemplo, em 4, 5, 10 mil casos, sem reconhecer eles. Então é assim que a gente consegue olhar para os números e entender o que está se passando. É assim que a gente consegue olhar para frente e ver o que acontece. E é por isso que é tão importante agir agora. Porque a gente está vendo os números de casos acontecendo, a gente ainda pode conter o número de mortes lá na frente. E eu vou mostrar para vocês a diferença que pode fazer o número de casos. Como eu disse para vocês, o coronavírus vai passar, em média, para 2 ou 3 pessoas depois de 5 dias. Então imagina que a gente tem uma pessoa infectada e depois de 5 dias ela fez isso aí. Ela passou para 2 pessoas. Daqui a 5 dias, essas 2 pessoas também vão ter passado esse vírus para outras 2 ou 3 pessoas. Então a gente vai ter isso aí. Não cresceu muito. A gente partiu de 1 caso para 2 para 6. Dali a 5 dias depois, a gente vai ter isso aqui. Cada pessoa vai passar para 2 ou 3 e a gente vai chegar em 12 casos. Dali a 5 dias, é isso que vai acontecer. Essas 12 pessoas vão infectar 27, as 27, 64. E esse surto vai crescendo. Então,
Isso é o que é o perigoso no coronavírus. A população dobra muito rápido, pelo menos a cada 5 dias, e a coisa cresce dessa forma. E é aqui que eu queria mostrar a importância que é a mitigação, a supressão. Por que é importante a gente tirar as pessoas das escolas, tirar as pessoas dos comércios que não são essenciais, tirar as pessoas de grandes eventos, de festas, de circulação, de comércio desnecessário, do trabalho que pode ser feito de casa, do trabalho que não é essencial, de tudo que a gente puder parar. Porque se você interromper essa cadeia de transmissão, quanto mais cedo você interromper ela, maior é o efeito cascata lá na frente. Então imagina, por exemplo, que a gente implementou medidas para barrar. Você fechou escolas. Agora, esse número de casos enorme que ia acontecer aqui em cima, já não acontece mais. Essa pessoa aqui, ó, deixou de ir ao trabalho. Essa pessoa aqui não foi na faculdade e não passou para mais um monte de gente. Essas pessoas aqui embaixo estão em casa e não tem como pegar o vírus. É por isso que a gente tem que agir cedo, é por isso que a gente tem que mitigar, é por isso que a gente tem que suprimir o vírus. É para fazer isso, é para cortar a cascata de transmissão e com isso, ao invés da gente chegar lá no fim com 27 casos, alguns dias depois a gente tem 6 casos. É muito mais fácil de testar, acompanhar e conter a doença por aí. E a conversa hoje vai ser basicamente essa, do que a gente pode fazer para conter isso e de como a gente pode ver os sinais de quem está contendo isso e interpretar como que o corona avança. Então, deixa eu mostrar para vocês mais alguns números. E uma coisa que eu queria deixar muito clara. É por isso que fez muita diferença a China agir tão cedo. Quando a gente olha para a China, tem muita gente que olha e pensa, nossa, mas o coronavírus não é tão complicado. Você tem um país de 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e meio de habitantes, que só teve 80 mil casos e 3 mil mortes. Mas como eu disse para vocês, nas 2 últimas lives, eles agiram muito cedo para conter o vírus. E o que eles fizeram foi agir tão cedo que o surto ainda estava concentrado na região de Wuhan. E eles podiam simplesmente travar as pessoas em casa em Wuhan e fazer quarentena nos outros lugares para onde as pessoas com coronavírus estavam viajando. Então eles conseguiram parar o surto muito cedo, antes de você ter uma cadeia tão grande dessas que você não tem o que fazer para poder conter o vírus. Tem como agir, a gente tem exemplos de quem agiu e de quem está fazendo isso. Tá? O problema é, a China fez isso tão cedo e tão forte que durante o primeiro mês da epidemia, durante o mês de março, onde praticamente todos os casos de Covid estavam acontecendo na China, a gente tinha a impressão de que esse surto não era tão sério. Porque ele ficou contido, porque de fato um país com mais de 1 bilhão de pessoas estava com alguns milhares de casos acontecendo. Depois que o vírus saiu de lá e caiu na Coreia do Sul, na Itália e no Irã, que a gente começou a ver como que a doença se espalha de fato antes de um país tomar atitude. Tá? A Coreia do Sul agiu rápido também, instituiu testes e está fazendo testes nas pessoas até hoje, e eu vou citar os exemplos deles várias vezes por aqui, porque é o país que tem menos infraestrutura parada, porque é o país que proporcionalmente faz mais testes. E o Irã e a Itália não agiram a tempo de conter a doença, não agiram cedo o suficiente para parar essa cadeia de transmissão aqui e seguem subindo no número de casos. Com base nisso, depois que o vírus saiu da China, a gente descobriu que, em média, o surto de coronavírus dobra a cada 5 dias em uma região. Tá? O que isso quer dizer? O que quer dizer um número desse dobrar? Quer dizer que a gente levou pelo menos 3 meses para chegar em 100 mil casos de coronavírus. Quer dizer que a gente levou pelo menos 12 dias para chegar em 200 mil casos. E depois a gente levou 3 dias para chegar até os 300 mil casos ontem. Isso é um crescimento exponencial, isso é um crescimento rápido. E daqui para frente a gente deve entrar numa fase em que a gente vai ter mais de 100 mil casos por dia ao redor do mundo todo. Tá? Esse é o potencial dessa doença. É isso que a gente não conseguia reconhecer por causa do esforço que a China fez para conter o vírus. E é isso que a gente agora consegue reconhecer, reconhece como um cenário importante e tem que agir para conter. Tá?